Polícia registrou 3 assassinatos na noite de ontem em João Pessoa e na região metropolitana. O primeiro crime aconteceu no bairro dos Ipês. Um ex-presidiário estava conversando com os amigos quando ele foi abordado pelos criminosos. Olha aqui, olha, preste atenção. Ele foi abordado pelos criminosos. A vítima tinha sido presa, suspeita de ter cometido também um crime. Aí é aquela história. Ele colheu o que plantou. É isso? Será? Jonas Batista, aperta o dedo no botão, Paulão. O assassinato aqui na comunidade dos Ipês aconteceu por volta das 9h30 da noite desta sexta-feira. O rapaz assassinado foi identificado como sendo Luciano Andrade dos Santos, de 25 anos, conhecido como Dadinho. Ele é aqui da comunidade. E de acordo com as informações que foram repassadas por um irmão dele, o Dadinho já tinha ameaça de morte. Ele já tinha sido ameaçado por diversas vezes porque ele tinha envolvimento com drogas. Ele era viciado. Tinha sido ameaçado, mas permanecia aqui na comunidade. Nessa sexta-feira, ele estava conversando com algumas pessoas aqui no antigo PSF da comunidade, quando chegaram os desafetos dele e atiraram contra ele. Agora, aqui é o seguinte, né? Num momento havia uma certa movimentação, mas as pessoas preferem simplesmente silenciar. Ninguém diz quem foi que matou, ninguém diz de que forma aconteceu, as pessoas só dizem que ouviram tiros. E aí, quando saíram para ver o que estava acontecendo, encontraram o corpo do Luciano caído. A intenção, e pela posição que o corpo caiu, é como se ele tivesse tentado correr, tivesse identificado os assassinos e tivesse tentado correr, mas infelizmente não conseguiu. Ele acabou morrendo no local. Essas pessoas geralmente tendem a deixar desafetos nas comunidades onde moram e, como eu disse, um dia a conta chega, né? Chegou para esse rapaz, a Polícia Civil acaba a investigação desse caso, contando com a população para que, através do disco 97 da Polícia Civil, possa ser fornecido informações que nos façam chegar a essas pessoas, né? Afinal, independente do que se trata a vítima, é um crime praticado em meio a outras pessoas que nada tem a ver com isso, que também podem ser vítimas desse crime. Então, nosso papel enquanto policiais é dar continuidade às investigações e tentar tirar esse nível de circulação. O caso agora vai ser investigado pela Delegacia de Homicídios. Um irmão dele esteve no local, reconheceu o corpo e conversou com os policiais. Mas aí eles vão ter que montar todo um quebra-cabeças para saber o que foi que realmente aconteceu. Mas a suspeita para esse caso é de um acerto de contas. Pois é de um acerto de contas, né? Tem uma história que você sabe que diz o seguinte: todo mundo sabe, está batido demais. Você colhe o que você planta. Você sabia disso, né? Você sabe, né? Você colhe o que você planta. Olha, na cidade de Bahia foi registrado um duplo assassinato. 2 jovens que estavam em uma moto, olha só, 2 jovens iam numa moto. E aí, outros jovens em outra moto encostaram, puxaram um revólver e pá, 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 pá. Como foi, Rafael? Como foi? Tem aí? A polícia acredita também que foi um acerto de contas. Existia algum problema entre os 2 que foram mortos e os que mataram. Jonas Batista, um dedo aqui, Paulão. Paulão, aperta o dedo na tela, Paulão. Essa é uma das principais avenidas aqui do Jardim Aeroporto, na cidade de Bahia. E foi exatamente aqui nessa rua que aconteceu um duplo homicídio na noite dessa sexta-feira. O fato aconteceu pouco depois das 8h30 da noite. E pelas informações que se tem da polícia, 2 rapazes estavam em uma moto quando foram interceptados por 2 pessoas que estavam em outra moto. Eles foram baleados, um caiu praticamente ao lado da moto, o outro um pouco mais na frente. Os 2 rapazes, inclusive, foram identificados. Moram aqui na comunidade, inclusive aqui bem próximo do local onde aconteceu os 2 homicídios. Eles foram identificados como sendo o Ítalo Wesley Ramos do Nascimento. Ele tinha 20 anos e era conhecido como Gotinha. O outro rapaz assassinado foi identificado como sendo Eduardo Moura dos Santos, de 18 anos. Os 2 eram conhecidos aqui. Num rápido levantamento feito pela polícia, ainda não há confirmação sobre o que poderia ter levado a esse homicídio. A suspeita que se tem é que possa ser algum caso de envolvimento com drogas, porque a polícia tem informações de que eles eram viciados. Mas tudo isso são informações que vão ter que ser confirmadas e que vão ter que ser devidamente apuradas pela Delegacia de Homicídios, que é quem vai presidir o caso. Provavelmente algum desafeto de um ou dos 2 indivíduos cometeram esse crime aí numa rua até bastante movimentada, como vocês podem ver, mas que tenhamos a certeza que logo
estarão cumprindo pena atrás das grades. Uma coisa que chamou a atenção aqui na rua foi o pai de um dos garotos que foi assassinado. Ele ficou um bom tempo sentado ao lado do corpo do filho, depois ele providenciou um lençol. Cobriu o filho, cobriu o colega do filho e depois se retirou. Nós tentamos falar com ele, mas ele não tinha nenhuma condição de conversar com a gente e por isso nós não conversamos. Agora, outro fato que chamou bem a atenção é que minutos depois do ocorrido, um dos colegas dos dois rapazes que foram assassinados esteve aqui no local e com o celular gravou o ponto em que os dois colegas caíram. E um detalhe, ele prometeu vingança.